O milionário chora ao ver a menina mendiga consertar seu urso velho com amor. A chuva caía como se o céu estivesse em prantos. Miguel, um milionário cercado por luxo e solidão, saía de um restaurante chique, onde as iguarias eram tão caras que poderiam alimentar uma família por semanas. Sua mansão, um palácio de mármore e cristal, parecia ainda mais vazia nesse dia cinzento. Com o terno bem cortado, ele caminhava segurando um guarda-chuva que poderia ser confundido com uma obra de arte. Mas sua mente estava longe daquela opulência. E então, ali, na calçada suja e alagada, ele viu Sofia, uma menina mendiga, com olhos que refletiam não apenas a tristeza, mas uma força que só crianças conhecem. No colo, segurava um velho urso de pelúcia desbotado e remendado, como se tivesse enfrentado todas as tempestades do mundo. Ela tentava consertá-lo, puxando linhas gastas, enquanto seus pequenos dedos tremiam. Miguel ficou parado, preso àquela cena. Um nó se formou em sua garganta. Naquela fração de segundo, a lembrança de sua própria infância o atingiu como um raio. Crescer em um lar repleto de silêncios, onde seu pai mal aparecia. Os poucos momentos de carinho que vivera eram tão raros quanto os dias sem chuva. Ele se lembrava de como segurava um pequeno avião de papel, uma companhia imaginária que o acompanhou. Mas a conexão e o amor que via em Sofia com seu urso eram tão intensos que parecia cortá-lo por dentro. A menina, com cuidado, limpava a sujeira do bichinho e cada toque parecia uma declaração de amor. Miguel sentiu um aperto no peito, uma dor antiga ressurgindo. Ouvia os trovões ao longe, mas a tempestade que seu coração enfrentava era muito mais forte. Como poderia ter tudo, mas sentir-se tão vazio? Os risos em sua mansão ecoavam como risadas de fantasmas. Enquanto isso, Sofia olhava para o urso, e suas pupilas brilhavam com uma esperança inocente. Uma esperança que Miguel há muito perdera. Mas algo no olhar da menina começou a mudar. Ele notou que a instituição social, conhecida por acolher crianças de rua, estava a poucos passos dali. O olhar de Sofia se tornara inquieto. Ela não queria ser encontrada. Não, queria ser separada de seu amigo, e a expressão em seu rosto dizia tudo. Miguel podia sentir a eletricidade no ar, a necessidade de proteção que emanava dela. E o que era aquele urso que agora parecia guardar um segredo? Miguel aproximou-se, o medo de quebrar a conexão se misturando com a curiosidade. Ele podia sentir que havia algo mais entre eles, algo que poderia mudar o destino de ambos. O passado pesado de Miguel e os medos de Sofia pairavam na atmosfera. A chuva aumentava e o barulho se tornava um pano de fundo angustiante. Agora, ele tinha uma escolha a fazer. Poderia se afastar e voltar à sua vida de riquezas vazias, ou dar um passo à frente, enfrentando seus próprios demônios para ajudar aquela criança. Um silêncio carregado se instalou entre eles, enquanto a proteção e a vulnerabilidade dançavam sob a tempestade. Miguel sentiu que um novo capítulo estava prestes a começar. Mas a dúvida pairava no ar. Conseguiria ele realmente se libertar do passado e oferecer a Sofia o carinho que tanto precisava? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel respirou fundo. A chuva batendo em seu guarda-chuva como pequenas mãos insistentes. Ele queria ajudar. Mas o que uma pessoa rica poderia oferecer a alguém como Sofia?
O olhar da menina, perdido entre expectativa e medo, implorava por algo mais. E foi nesse momento exato que um grito cortou o ar. Sofia! Era uma voz rouca, vinda de um homem alto e mal encarado, que surgiu da esquina, sua silhueta desenhada pela luz fraca de um poste ao fundo. Miguel sentiu um arrepio. O coração de Sofia disparou. Ela se encolheu, segurando o urso com mais força. Não! Ela gritou, a voz tremendo. Fica longe de mim! O homem avançou, e a tensão no ar era palpável. Miguel, tomado por uma mistura de adrenalina e instinto, moveu-se para ficar entre eles. Ele nunca havia sido herói, mas algo naquela situação o fez agir. Quem é você? Miguel questionou, tentando manter a voz firme, mesmo sentindo a insatisfação do desconforto dentro de si. O homem parou, sua sobrancelha se franzindo em confusão. Isso não é da sua conta, milionário, ele rosnou, e as palavras soaram como uma ameaça. Essa menina precisa de uma lição. Uma onda de raiva percorreu o corpo de Miguel. Ele não iria permitir que aquele homem se aproximasse de Sofia. O homem, percebendo a reação de Miguel, hesitou por um breve segundo. Mas algo na sua expressão endurecida fez Miguel perceber que a situação era muito mais grave do que parecia. Sofia, vai se afastando! Miguel gritou, enquanto seus olhos se fixavam no desconhecido. A menina, encolhida, parecia confusa, mas obedecia, afastando-se lentamente. E então tudo aconteceu em um piscar de olhos. O homem fez um movimento brusco, um golpe rápido que surpreendeu Miguel. E como um reflexo do seu próprio medo, Miguel avançou. O impacto foi violento. A cena se transformou em um turbilhão. Sofia gritou. Depois de alguns segundos de luta, o homem foi forçado a recuar. E foi nesse instante que Miguel notou. Ele podia ver algo nas roupas do agressor. Um colar, uma corrente com um pingente. Algo que fez seu coração parar. O pingente não era apenas qualquer coisa. Era idêntico àquele que ele usava. Uma herança de sua família. Um símbolo de pertencimento que ele nunca valorizou. Choque e reconhecimento o paralisaram. O quê? Ele começou, a voz tremendo. Como você tem isso? O homem olhou de volta, confuso. Então um sorriso torto surgiu em seu rosto. Ah, você realmente acha que eu sou apenas um sujeito qualquer, não é? Você não sabe o que é ser parte disso, do que eu realmente sou. Miguel se sentiu desmoronar. A inquietante revelação de que aquele estranho estava conectado a ele, de alguma maneira jogou sua vida em um caos irreconhecível. Sacred, pois ele começou a perceber que as chances que teve e o próprio caminho que escolheu na vida nunca haviam realmente pertencido a ele. A chuva ainda caía, mas agora parecia mais uma cortina, escondendo verdades sombrias e segredos familiares. Ele não apenas havia se encontrado em uma disputa para salvar Sofia, mas agora se via preso em uma ameaça muito mais pessoal. O homem deu um passo para trás, sorrindo de maneira encorajadora, como se tivesse revelado uma peça de um quebra-cabeça. E enquanto o movimento da chuva continuava, Miguel percebeu que não apenas a vida de Sofia estava em perigo, mas sua própria história estava prestes a mudar para sempre. O peso daquela conexão o pressionava para o chão. Ele precisaria enfrentar o que vinha a seguir. O que aquele homem ocultava? O que ele realmente queria? As perguntas giravam em sua mente, enquanto a conexão perdida de sua infância e os fantasmas do passado finalmente começavam a se manifestar na sua frente. O que ele faria agora? Miguel estava paralisado. O coração pulsava acelerado e o mundo ao redor parecia se esvanecer. O homem à sua frente, com aquele brilho de escárnio nos olhos, revelava mais do que apenas a conexão que os unia através de um pingente familiar. Algo estava prestes a explodir, e ele sentia que a cada segundo que passava, se aproximava dessa verdade. Sofia, ao seu lado, segurava o urso com força. O medo dela era palpável, e Miguel precisava protegê-la, mas a confusão impedia seus movimentos. Ele respirou fundo, olhando fixamente para o homem. Cada palavra que o agressor pronunciava parecia como um soco. O que você está fazendo aqui? Miguel perguntou, a voz quase rouca de tensão.
Ele sentia a chuva escorregando pelo rosto, mas a sensação não era nada comparada ao que sentia por dentro. O homem deu um passo à frente, a expressão agora de um desafio. Você realmente não sabe? Ele riu, uma risada que cortou o ar, como lâminas. Você é mais parte disso do que imagina. E seu passaporte para fora desse pesadelo é mais perto do que você pensa. Miguel sentiu um frio na espinha. O que ele queria dizer com aquilo? Mas antes que pudesse formular outra pergunta, o ambiente ao redor dele se agitou. Uma sirene soou à distância, e a cena se tornava ainda mais caótica. Um automóvel parou abruptamente ao lado deles, e a porta ao lado do motorista se abriu. Um policial saiu com a arma em punho. "Afaste-se dela!" gritou, e Miguel sentiu que estava prestes a perder tudo. O homem diante dele parecia ceder à pressão da situação. Ele hesitou, seus olhos finalmente refletindo o nervosismo. "Não se meta, especial!" Ele rosnou para o policial, mas sua confiança já estava abalando. No entanto, antes que alguém pudesse agir, uma segunda figura emergiu do veículo. Era uma mulher, e seu semblante fez o sangue de Miguel gelar. "Parem!" ela gritou, e ao ouvir sua voz, Miguel sentiu o mundo desmoronar. Era a mulher que ele sempre desprezou, uma figura do passado que não queria ver de novo, uma mulher que o abandonara. "Mãe?" A pergunta saiu involuntária, como se fosse uma verdade, que ele há muito se recusava a aceitar. O olhar da mulher era de dor, mas havia algo mais, uma intensidade que Miguel não conseguia decifrar. "Miguel, você não entende", ela começou, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. O homem à sua frente, que continuava encarando a mulher, agora parecia se desfazer em caos. Os laços, as interações e as verdades que tanto buscava estavam começando a se enredar de uma forma aterradora. Sofia estava assustada, e Miguel sentiu que seu papel de protetor estava em jogo. Ele olhou para a menina e depois fixou seus olhos na mulher. "O que você está fazendo aqui?" A exigência na voz de Miguel ecoou, enquanto seu coração pulsava mais rápido. Ela hesitou, limpando uma lágrima que escorria por seu rosto. "Eu vim procurar você. Acabou. A verdade que você não escolheu." E antes que ele pudesse perguntar mais, o homem se virou, agora com um sorriso que parecia puro veneno. "Ah, mas a verdade é que Miguel pode ter muito mais do que imagina. E essa conexão aqui, com um gesto para Sofia, pode custar mais do que você está disposto a perder." Miguel estava agoniado. Como tudo isso poderia estar se desenrolando em um único momento? A mente dele girava. O que eram todos esses laços? Ele via a mãe, via Sofia, via aquele homem como uma tempestade de segredos prestes a se dispersar. Ele precisava decidir rápido. O que ele faria agora? Quantos segredos estavam sobre sua cabeça? O choque da revelação o deixava paralisado, e o tempo parecia correr em direção a um abismo. Ele olhou para a mãe de novo e viu sua expressão de desespero. Mas a pergunta ainda ecoava. O que ela realmente sabia? O coração de Miguel doía. Ele tinha que agir. Mas qual caminho escolher? O passado parecia se agitar, e ele sentia um vazio imenso pressionando em seu peito. A verdade estava prestes a explodir, e nada seria como antes. Miguel estava paralisado. O coração pulsava acelerado, e o mundo ao redor parecia se esvanecer. O homem à sua frente, com aquele brilho de escárnio nos olhos, revelava mais do que a conexão que os unia através de um pingente familiar. Algo estava prestes a explodir, e ele sentia que a cada segundo que passava, se aproximava dessa verdade. "O que você está fazendo aqui?" Miguel perguntou, a voz quase rouca de tensão. Ele sentia a chuva escorregando pelo rosto, mas a sensação não era nada comparada ao que sentia por dentro. O homem deu um passo à frente, a expressão agora de um desafio. "Você realmente não sabe?" Ele riu, uma risada que cortou o ar como lâminas.
Você é mais parte disso do que imagina, e seu passaporte para fora desse pesadelo é mais perto do que você pensa. A tensão crescia, e Miguel sentiu que a qualquer momento tudo poderia desmoronar. A imagem de sua mãe, com um olhar de dor, misturava-se a de Sofia, a menina ao seu lado, segurando o urso com força. Ele precisava proteger Sofia, precisava entender o que aquele homem queria dizer. Mas, antes que pudesse formular outra pergunta, algo surpreendente aconteceu. Do nada, um clarão cortou o céu, e um estrondo seguido de uma explosão fez o chão tremer. Alguém havia ativado um dispositivo, um flashbang talvez, e a lâmpada do poste próximo a eles estourou em uma chuva de faíscas. Miguel foi arremessado para trás, encobrindo os olhos para proteger-se da luz intensa. O homem, antes ameaçador, agora estava confuso e atordoado, enquanto a mãe de Miguel tentava proteger o rosto com as mãos. Aquele momento de caos abriu uma brecha. Sofia agarrou-se a Miguel e o frio do pânico a envolveu. Ele a puxou para mais perto, mas só tinha uma fração de segundo para decidir. A mãe parecia prestes a falar de novo, mas a situação se deteriorava rapidamente. E então, uma figura emergiu da escuridão. Um homem vestindo um traje preto e uma máscara. Ele se movia como uma sombra, ágil e determinado. Miguel ficou paralisado ao ver o novo intruso, mas como um instinto, ele tomou a frente. O homem de terno, ainda atordoado, tentou se levantar, mas estava desnorteado. "O que está acontecendo?" Miguel gritou, tentando entender. A figura mascarada não respondeu. Em vez disso, avançou com um gesto rápido. Sofia gritou e Miguel puxou-a para trás. Ao se virar, o homem exterior falou, sua voz distorcida por um dispositivo. "Miguel Brandão, você é a chave para tudo isso. Sua mãe tem mais do que você pensa. E você não tem ideia do que está por trás desses segredos." Miguel sentiu o pulso acelerar mais uma vez. Ele olhou para a mãe. As palavras cortavam a atmosfera densa como facas. O passado se erguia diante dele em um turbilhão de emoções. O que ela havia escondido? A confusão era insuportável. "O que ele quer dizer?" indagou, desespero e raiva misturados na voz. A mãe hesitou, mas antes que pudesse falar, o homem mascarado avançou de novo. "Precisamos ir agora!" disse, quase em um sussurro, antes de se mover rapidamente para o lado de Miguel. A ambulância da sirene se aproximava, e os curiosos começavam a se aglomerar, as vozes e murmúrios ecoando ao redor deles. Miguel olhou para Sofia, depois para sua mãe. O caos o cercava, mas havia uma escolha que precisava ser feita. "Mãe!" ele exclamou. "O que está acontecendo? O que você sabe?" Ela queria responder. O olhar no rosto dela era de desespero. Mas antes que uma palavra pudesse escapar, o homem mascarado a puxou, fazendo Miguel dar um passo à frente. "Não!" ele gritou, sentindo o pânico disparar. E foi então que, em um movimento inesperado, a mulher se voltou para Miguel. "Eu sou sua verdadeira mãe, Miguel. Não a mulher que você cresceu acreditando que era." O mundo parou. As palavras dela foram como um golpe. Miguel ficou sem palavras. O choque, estampado em seu rosto. O quê? Como? A confusão e a dor da verdade despedaçavam a realidade que ele conhecia. Sofia, agarrada a ele, olhava para a cena com um misto de horror e desentendimento. O homem mascarado sorria. Sua presença agora uma sombra aterrorizante. E enquanto a tensão aumentava ao redor, Miguel se viu preso entre dois mundos. O passado que nunca conheceu e um presente que despedaçava tudo o que acreditava. O que aconteceria agora? E se as verdades que ele desprezava fossem a única saída para libertar Sofia e ele mesmo? O som das sirenes aumentava e a chuva não parava. O tempo estava se esgotando e, sob a tempestade, a revelação havia mudado tudo. Ele tinha que decidir: aguardar o que o futuro guardava ou enfrentar o desconhecido que observava da escuridão.
A confusão pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar. Miguel continuava sem acreditar nas palavras de sua mãe. O mundo parecia agrupar-se em torno dessa revelação, e ele sentiu o peso da verdade esmagando seu coração. A figura mascarada avançava, como se pudesse cortar a tensão com uma lâmina afiada. "Miguel!" a mãe dele gritou, sua voz desesperada, mas ele sentia seu mundo desmoronar. A cada passo, a chuva caía mais forte, como se o céu estivesse lamentando por eles. A sirene se aproximava, mas tudo o que ele queria era entender. "O que você quer dizer com isso?" ele perguntou. "Lutando para manter a voz firme." A imagem da infância feliz que ele sempre pensou ter evaporava como fumaça. A conexão com aquela mulher estava prestes a ser rasgada. Sofia, gripada em seu lado, olhava para ele com uma mistura de medo e inquietação. Foi então que o homem mascarado interrompeu. Ele gesticulou com a mão, sua voz fria. "Existe mais nessa história do que você pode imaginar. Seu passado, Miguel, não é apenas sua história. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais." Um grito cortou o ar. Miguel virou-se e viu um grupo de pessoas percebendo a agitação. Os olhares de curiosidade se voltaram para eles. O barulho aumentou. Os murmúrios ecoavam ao redor, mas Miguel não podia se distrair. A mulher que ele sempre soube ser sua mãe estava prestes a desmoronar sua percepção da realidade. "Escute-me", ela implorou, um lampejo de verdade nos olhos. "Eu nunca quis que você soubesse assim, mas a verdade é que você é adotado." A revelação caiu como uma bomba. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel sentiu a terra se abrir sob seus pés. Como assim? Ele não se preparou para isso. Um nó se formou na garganta. Ele olhou para Sofia, que o segurava com força, seus olhos cheios de empatia, mas ao mesmo tempo confusos. Você não é minha mãe?" A incredulidade soou em sua voz, desesperada, como se a realidade estivesse se desmanchando diante dele. O céu escuro parecia refletir a tempestade em sua alma. A mulher começou a chorar, olhando para os lados, como se buscasse apoio. "Miguel, eu te amei como minha vida, mas existem segredos que você não pode entender agora." O homem mascarado se aproximou com uma expressão sarcástica nos lábios. "Eles nunca disseram a você, nunca contaram quem realmente é você." A multidão ao redor começava a se agitar. Os olhos curiosos buscavam entender a cena dramática. Miguel se sentiu desnudo, exposto. O que estava acontecendo? Era como se todos ao redor estivessem cientes de algo que ele não sabia. Mas antes que pudesse perguntar mais, um estrondo maior ecoou. Uma explosão próxima, que fez o chão tremeluzir. A atenção de todos se voltou para uma edificação ao fundo, nuvens de fumaça subindo no ar, criando um cenário de caos. E em meio à confusão, uma figura familiar surgiu da fumaça. "Não!" Miguel gritou, seu corpo reagindo automaticamente. A imagem estava se aproximando, uma forma que ele conhecia desde pequeno. Era Edson, seu amigo de infância, o último que esperava ver em uma cena desta. "Miguel!" Edson berrou, com o olhar aterrorizado. "Eles sabem! Eles souberam!" O homem mascarado parecia intrigado. "Eles não deveriam ter vindo", sussurrou, enquanto a figura se aproximava mais. Miguel não sabia se deveria ir ao encontro de Edson ou ficar onde estava, preso. Entre as revelações de sua mãe e o caos ao redor, a fumaça e a confusão turvaram sua mente. Seria essa a verdade que ele procurava sempre? O que mais ele não sabia? As peças do quebra-cabeça estavam em movimento, e à medida que o barulho da multidão aumentava, um lampejo de pânico cruzou seu coração. "Edson, o que você quer dizer?" Miguel gritou desesperado, desejando entender tudo de uma vez. Mas a resposta nunca chegou. Antes que pudesse respirar, vozes se tornaram gritos e a tensão estourou como uma casca de ovo. O passado estava retornando para o presente, mais sombrio do que nunca. Miguel olhou para Sofia, e um pensamento atravessou sua mente. E agora, o que ele realmente sabia a respeito de sua própria vida?
O futuro se desenrolava à sua frente, ameaçador e incerto. E a única coisa que ele queria era descobrir a verdade antes que o destino decidisse outra coisa. Miguel olhou para Edson, confuso, a raiva e a dor se misturando em seu peito. O pânico pulsava em seus olhos. O passado o cumpria de um jeito que ele nunca imaginou. Mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta, a cena em sua volta explodiu em caos. A multidão, antes cautelosa, agora se aglomerava, ansiosa e apavorada. Todos estavam atrás de respostas, e Miguel se sentia como um estranho em seu próprio corpo. Então, em um movimento rápido, o homem mascarado saltou na frente dele. As expressões de todos congeladas. Você não deveria estar aqui, Edson, gritou ele, sua voz carregada de um desprezo profundo. O ambiente ficou mais tenso. O que os unia? Miguel olhou para Edson, procurando por um senso de alívio, mas o amigo parecia paralisado, apertando os lábios em um silêncio sepulcral. O que você está fazendo aqui? Miguel perguntou, a voz tremendo. A chuva aumentava, atingindo seus rostos como a realidade que se aproximava. Sofia estava gripada à sua perna, e ele podia sentir a ansiedade dela contagiar seu corpo. Eles vieram achar você, Edson respondeu, seus olhos escaneando a multidão ao redor, como se esperasse por algo. Eles sabem quem você é, Miguel. Estão vindo. Atrás de nós. As palavras caíram como pedras em um poço. A verdade, até então rebuscada e distante, estava na superfície, e todos podiam sentir. Miguel olhou para sua mãe, que agora estava pálida, os olhos perdidos em um abismo de arrependimento. Ele queria saber, mas tinha medo de perguntar. E, de repente, um grito cortou o ar. Uma mulher, vestida de maneira disfarçada, surgiu da multidão. Tinha os olhos sombrios, um semblante sério. É ele! Ela exclamou, apontando diretamente para Miguel. O mundo inteiro virou sua direção. O tempo parou. O que você quer? Miguel respondeu, seu coração martelando. A agitação aumentava ao seu redor. Murmúrios de choque inundavam o ar. As pessoas estavam atentas. E agora, ele não era mais apenas um jovem milionário. Era um alvo. E então veio a reviravolta. A mulher se adiantou. A verdade que sua mãe escondeu muda tudo, ela gritou. A voz dela era como uma explosão. As palavras desenrolavam segredos que estavam enterrados por anos. Miguel se sentiu tonto. Que verdade? Indagou, a mente viajando em 1000 direções. Seus olhos estavam fixos nela, pedindo respostas. A sua verdadeira origem. Ela olhou profundamente em seus olhos. Você não é apenas o filho adotado que ela criou. Você é um herdeiro. O tempo parou novamente. Miguel ficou em silêncio. O que ela estava dizendo? O herdeiro? Mas para quê? Para quem? As perguntas se acumulavam. Vozes. Ao fundo desaparecendo como um eco distante. Você é o último da linha de uma antiga família que deixou aliados e inimigos ao longo do caminho. Ela continuou fervorosamente. E todo esse tempo, eles estiveram atrás de você. O que mais você não sabe, Miguel? A visão turva se tornou clara. As peças finalmente começavam a se encaixar. A mãe, ao ouvir, desabou, um grito estrangulado saindo de sua garganta. Miguel girou para ela, sentindo uma mistura de revolta e confusão. O quê? Que família é essa? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. O desespero a dominava, enquanto as pessoas ao redor observavam, ansiosas e incrédulas. Nesse exato momento, o homem mascarado se moveu, próximo dela, colocando a mão em seu ombro. Você precisa entender, Miguel. Existem forças maiores em jogo. Esse não é apenas um jogo, é uma guerra. Miguel sentiu cada palavra como um soco. E nesse instante, algo estalou dentro dele. Uma mistura de força e determinação. Ele precisava descobrir a verdade. O que mais ela escondia? Por que tudo isso estava acontecendo? O céu, agora escuro e ameaçador, parecia refletir o turbilhão emocional dentro dele. O futuro estava em jogo. Algo estava prestes a se desenrolar,
E a única certeza que Miguel tinha era que a verdade estava mais próxima do que nunca, e que todos ao seu redor, de uma forma ou de outra, estavam conectados a esse destino. Ele precisaria descobrir o que realmente era essa herança. Mas, acima de tudo, precisava proteger Sofia. O que viria a seguir seria uma luta pela própria verdade. E Miguel ainda nem tinha ideia de tudo que estava prestes a perder. Miguel olhou para a mulher, a revelação ainda martelando em sua cabeça. Era uma bomba que ele não estava preparado. O silêncio se estabeleceu novamente, exado e opressivo. A multidão ao redor parecia aguardar com a respiração suspensa, como se todo mundo estivesse assistindo a um filme em que as coisas estavam prestes a mudar para sempre. Herdeiro? Ele sussurrou, só para si mesmo. As palavras estavam na ponta da língua, mas a ideia de ter uma herança era tão absurda que me parecia uma piada cruel. A mãe, por outro lado, soltou um grito, e a dor em sua voz fez o coração de Miguel apertar. Você não entende, ela gritou, a angustiante verdade sufocando-a. O medo fazia parte daquele momento, desenhando rugas de preocupação em seu rosto. Eu nunca quis te envolver nisso. Mas, antes que ela pudesse terminar, o homem mascarado interpôs-se entre eles como uma muralha impenetrável. Você não pode se esconder para sempre, Miguel. Eles estão chegando, e quando chegarem, não deixarão nada de pé. Uma nova onda de pânico o atingiu. Da multidão, um familiar apareceu. Alguém que ele não esperava ver. Era Lara, a ex-namorada de Miguel. O olhar dela era de desespero, mas também de determinação. Ele se lembrou de como ela era forte. Mas ver aquele olhar agora, misturado a um medo palpável, fez seu sangue ferver. Miguel! Ela chamou, correndo em sua direção. Você precisa sair daqui. A verdadeira batalha está vindo até nós. O que está acontecendo? Miguel sentiu o nó na garganta se apertar, enquanto tentava processar tudo. Lara estava ali trazendo mais tempestade ao seu dia. Ela sempre teve um jeito de se meter na confusão. E ele já não sabia se estava pronto para mais uma revelação. A verdade é que seu passado está entrelaçado com o que acontecerá a seguir. Precisamos nos unir, antes que tudo acabe. Sua voz estava carregada de emoção, mas ele não tinha ideia do que ela estava falando. O homem mascarado avançou mais uma vez, tentando interromper o que parecia ser uma discussão. O que você sabe, garota? Gritou, seu tom ameaçador. Ela ignorou o tom e focou Miguel. Existe o grupo. Eles têm um interesse particular em você, Miguel. Ao dizer isso, o clima mudou. Miguel sentiu um aperto no peito, o medo se transformando em uma sensação de urgência. Ao seu redor, as pessoas começavam a murmurar, a confusão se espalhando como um vírus. Então, como um flash, um carro preto surgiu na esquina. Ele parou em um estrondo e as portas se abriram rapidamente. Um grupo de figuras encapuzadas saiu, parecendo prontos para qualquer coisa. O cheiro de medo no ar tornou-se quase palpável. A multidão se espalhou, mas eles não pareciam se importar com a fuga. A visão deles deixou o coração de Miguel acelerado. Por que estavam ali? O homem mascarado olhou para eles e, em instante, seu rosto mudou. Ele parecia levar um golpe direto. Eles não deveriam estar aqui. Ele parecia vulnerável por um momento, sua bravura desmoronando diante da realidade de que algo maior estava em jogo. A mulher da multidão, que havia gritado, "É ele!", começou a andar em direção a Miguel, seus olhos fixos nos dele. "Ele é o que estamos procurando!", exclamou, olhando para o homem de terno. Então, impetuosamente ela se virou e olhou de volta para Miguel. Seu olhar era como um punhal cortante. "E você não é apenas um herdeiro. Você é a chave para a última peça do quebra-cabeça." As palavras ecoaram no ar. Miguel mal conseguia respirar. Tudo estava convergindo em um ponto crítico. Ele tinha que saber o que era essa história toda. Assim que ele se preparava para perguntar, um clarão iluminou o céu. Os homens mascarados estavam em movimento, atacando, e a multidão começou a gritar. "Miguel!" Lara o puxou com força, mas ao fazer isso, algo caiu do bolso dela. Um pequeno objeto brilhante rolou pelo chão. Ele se agachou instantaneamente pegando o que parecia ser um pingente.
Quando levantou os olhos, percebeu que não era apenas um pingente qualquer. Era igual ao que o homem de terno usava. Ali estava o ponto de transformação. A dor e a confusão estavam prestes a se unir em uma revelação chocante. O que isso significava? O que estava se desenrolando? As peças do quebra-cabeça estavam se ajeitando, mas o que Miguel descobriria a seguir seria devastador. O que era mais importante do que tudo isso que se desenrolava diante dele? Ele respirou fundo. O futuro era incerto e o tempo estava se esgotando. O que aconteceria agora? Miguel olhou para a mulher, segurando o pingente nas mãos. A revelação estava em suspenso no ar, feita de expectativa e medo. A multidão em volta, sufocada pela tensão, respirava. Cada rosto mostrava a mesma incredulidade. Lara o puxou. Aqui estava a oportunidade de agir, de descobrir o que ele nunca soube. Mas a cena se agitou de repente. Cores vibrantes se misturaram. O horror tomou conta quando alguém na multidão gritou. Um homem encapuzado avançou, desferindo um golpe em direção ao homem mascarado. 1, 2, 3. Eles lutavam, braços se esquivando, socos sendo trocados. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. As pessoas começaram a gritar e correr em todas as direções. Miguel, cuidado! Lara gritou, puxando para um lado. Sofia estava paralisada, segurando seu urso ainda. A visão era uma confusão de movimento. E som, a chuva, misturando-se com o pânico, criavam uma atmosfera de desespero. E então, o que parecia ser uma luta isolada se transformou em um confronto global. Outros homens encapuzados começaram a aparecer com a mesma intensidade, como sombras se arrastando, prontos para tomar o controle. Miguel sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo? Quem eram essas pessoas? Eles estão atrás de você, gritou, agora próximo. Não podemos ficar aqui. Miguel olhou para sua mãe. Ela estava em pânico, com os lábios trêmulos, mas de repente ela se aproximou dele, a determinação reluzindo em seus olhos. Miguel, não podemos deixar que eles te levem. Você é mais importante do que imagina. A frase a despedaçou. O que ela sabia? Ele estava pronto para perguntar, mas então tudo se transformou. Um estrondo surdo fez o chão tremer. Alguém havia disparado. O clima de festa se transformou em um cenário de guerra, com gritos ecoando como latidos de uma tempestade. A mulher que antes denunciara Miguel, agora avançava, o olhar decidido. Você tem que vir conosco, é sua única chance, gritou, enquanto a confusão aumentava ao redor. E então, a reviravolta. A mulher apontou para a mãe de Miguel. Ela não é quem você pensa que é. Miguel congelou. Viu os olhos da mãe se alargarem, a dor estampada em seu rosto. A mulher máscara se aproximou rapidamente e, num movimento, retirou a capuz, revelando o rosto de uma outra mulher, a própria mãe de Lara. E era igual à sua mãe. Isso não é verdade, gritou Miguel, sem saber em quem acreditar. Por que você está fazendo isso? Eles estão atrás de uma herança que deveria estar com você, Miguel. A revelação da mulher cortou o ar e a multidão se dividiu. Alguns espectadores começando a se dispersar, enquanto outros gritavam, sem entender. Ele se virou para Lara, confuso. O que está acontecendo? O que isso significa? A verdade, Miguel, é que nós temos um passado que nos une. Ela respondeu, a voz trêmula. Você não deveria ter sido adotado. Sua mãe estava tentando te proteger, mas agora estamos todos em perigo. Sofia, segurando firme o urso, afastou-se ainda mais, olhando com temor para todos. Miguel se sentiu como um barco à deriva, prestes a afundar em águas desconhecidas. Nessa confusão, o que era a verdade? Ele estava no meio de uma luta pela própria vida, e o passado estava mais confuso do que nunca.
E quando a multidão começou a se dispersar em desespero, Miguel percebeu o que estava realmente em jogo. O que não sabia sobre sua família. O que realmente tudo isso significava. A tempestade ainda caía, mas no fundo da sua mente a semente da dúvida se plantava. Era um novo tipo de batalha. Agora não estava apenas preocupado com Sofia, mas com sua própria identidade, que estava prestes a desmoronar em questão de segundos. Ele precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. E com isso, uma certeza foi se formando no fundo do seu ser. Tudo estava prestes a explodir ao seu redor. O que sua mãe realmente escondia? E o que tudo isso significava para ele, para Sofia e para o futuro que estava apenas começando a vislumbrar? Miguel olhou para a mulher que acabara de revelar sua verdadeira identidade e, em um instante, uma torrente de emoções tomou conta dele. Ele estava cercado por uma tempestade de revelações, gente gritando, e o mundo parecia girar ao seu redor. A ideia de ser um herdeiro, a conexão com essa nova mulher, tudo parecia surreal, mas a urgência da situação pressionava. Lara estava ao seu lado, com um olhar de preocupação e desespero. Miguel, vamos! Ela insistiu, puxando sua mão, tentando arrastá-lo para longe da confusão que se desenrolava vorazmente. Edson, sem saber o que fazer, continuava observando. A chuva caía cada vez mais forte, misturando-se com o caos ao redor. A verdade está lá fora. A mulher do capuz gritou para ele, sua voz ecoando sobre o barulho da multidão, mas Miguel ainda estava perdido em seus pensamentos. Quem era realmente? O que ela queria dele? Ele queria respostas. E quando Miguel estava prestes a perguntar mais, o homem mascarado retornou à cena. Com um semblante sombrio, ele apontou para a mãe de Miguel e gritou, não será fácil escapar. A linha de herança que você carrega é mais do que apenas um título. A tensão atingiu um ponto crítico, como um fio prestes a se romper. Miguel virou para sua mãe e o mundo ao seu redor pareceu desvanecer. O que isso significa? Sua voz tremia. O que você fez? Mas antes que ela pudesse responder, um estrondo retumbou. O carro preto que havia chegado ficou em chamas. Uma explosão repentina que iluminou a noite como um relâmpago. O fogo se espalhou rapidamente, lançando sombras grotescas nas paredes ao redor. As pessoas começaram a gritar, correndo em direções opostas. E a cena tornou-se um desespero absoluto. Para dentro! Alguém gritou. Miguel não conseguia pensar. O calor do incêndio fazia sua pele formigar. Ele puxou Sofia, que estava paralisada de medo, e Lara o empurrava para um lado oposto. O homem mascarado, por sua vez, desapareceu na escuridão, numa tentativa de fugir do fogo. Miguel, precisamos sair daqui agora, Edson gritou. Mas mesmo em meio ao pânico, Miguel estava preso a uma verdade que ainda não compreendia por completo. E então, em meio ao tumulto, um grito cortou o ar. A mulher que se revelou como sua verdadeira mãe caiu ao chão, sua expressão contorcida de dor. Miguel se virou e a viu se contorcendo, um líquido escuro manchando o chão ao seu redor. Não! Ele gritou e correu em direção a ela. O caos subiu alguns níveis quando a explosão pareceu fazer com que o chão tremesse ainda mais. Ele não conseguia entender. Ela estava machucada? O que estava acontecendo? O que ela realmente sabia? Você precisa saber, Miguel. Ela conseguiu sussurrar, sua voz fraca, enquanto um brilho de pânico tomava seus olhos. O que você carrega é uma maldição, não um legado. Aquelas palavras ressoaram em sua mente, e uma onda de energia o percorreu. O que significava isso? Como assim uma maldição? A expressão dela era de desespero puro, e Miguel a segurou nos braços, enquanto a vida dela escorria entre suas mãos. O que você está dizendo? Ele perguntou, lágrimas começando a se formar. Sofia estava ali, observando com o medo que ele podia sentir. Mas não havia tempo. A multidão estava em frenesi total. Gritos preenchiam o ar e a fumaça começou a encobrir tudo. Ele sentiu como se o chão estivesse escorregando sob seus pés. E então, uma voz conhecida chamou do fundo. Miguel, me ajude! Era Lara, suas mãos estendidas, seu rosto desfigurado pelo pânico, enquanto um grupo de encapuzados avançava na direção dela.
Miguel estava em um dilema. Ele olhou para sua mãe, a mulher que acabara de descobrir que deveria proteger, e sentiu a dor dela se misturar com seu próprio terror. Ao mesmo tempo, tinha a chance de salvar Lara, mas isso significava deixar sua mãe para trás. Enquanto as chamas crepitavam, tudo eleva-se a uma intensidade impossível. Ele precisava decidir. Era a vida ou a morte. Mas o que a maldição significava para ele? E como ele poderia se tornar o herdeiro de algo tão aterrador? Uma angustiante dúvida ecoou. O que viria a seguir iria mudar tudo. Miguel sentiu seu mundo desmoronar. A mulher que se revelou como sua verdadeira mãe estava caindo, e sua vida escorria entre as mãos dele. Mesmo em meio ao caos, foi como se tudo estivesse em câmera lenta. A dor nos olhos dela o cortava mais do que qualquer palavra. Miguel! Lara gritou, sua voz atravessando a confusão, o desespero tingindo cada sílaba. Era um chamado, um apelo para agir. Mas a visão da mulher que ele sempre pensou ser sua mãe o mantinha preso. Ele não teria desistir. O que você quer dizer com maldição? Miguel perguntou, o nó na garganta apertando. Sofia, agarrando seu urso, olhava para ele com olhos grandes e assustados, o coração dele partindo ao ver o medo nela. Você tem um poder que não entende, ela insistiu, a voz, quase um sussurro antes do desmaio. Miguel a viu perder a cor. O pânico tomou conta. Não havia mais tempo. Ele precisava decidir. Com um empurrão, Miguel correu em direção a Lara. Sem olhar para trás, o fogo começou a engolir o ambiente ao redor e os gritos tornaram-se ecos distantes. Ele agarrou a mão de Lara, puxando-a em direção à saída, enquanto tudo ao redor dele se tornava um pesadelo infernal. Ele e Lara se entrelaçaram em meio à fumaça. O calor era insuportável. Ele precisava focar. Onde está Edson? A gente precisa sair! Ele gritou, mas a confusão estava tão intensa que não conseguia vê-lo em lugar algum. Miguel, aqui! Edson apareceu, seu rosto coberto de sujeira, mas sua determinação era clara. Ele apontou para uma saída lateral. Vamos, agora! Com Sofia em seus braços, Miguel correu em direção ao ponto de escape. O som das chamas, crepitando, era a trilha sonora de pânico que avassalava a todos. Era uma corrida contra o tempo, contra o destino. Em meio ao caos, ele finalmente percebeu que não estava mais sozinho. Tinha Lara, Edson e até mesmo Sofia, e juntos podiam enfrentar qualquer tempestade. Mas algo o puxava para trás, uma sombra constante, um eco de palavras que se transformava em gritos na sua mente. O que realmente significava a herança? Ele não sabia, mas precisava descobrir. A vida dele dependia disso. Finalmente eles saíram do prédio. O ar fresco quase o estrangulou, mas ele sentiu um leve alívio. Mas não por muito tempo. O homem mascarado ainda estava lá fora, observando como os fantasmas de um passado que ele não podia ignorar. Com o olhar, Miguel entendeu o que precisava fazer. Em um impulso, ele se virou para enfrentar o homem. O que significa essa herança? O que você quer de mim? As palavras saíram como um grito. A multidão de curiosos agora parecia apenas pulular ao fundo, como se o mundo estivesse assistindo à sua luta. O homem mascarado respondeu, seu tom cheio de escárnio. Você ainda não entende, Miguel? A luta não é apenas sua, é de todos nós. A verdade que você carrega é a chave. Aquilo o atingiu como uma carga elétrica. Ele olhou para Sofia em seus braços, para Lara e Edson ao seu lado. Eles eram parte dessa história. Todos, entrelaçados no mesmo destino. Gabriel percebeu que precisava entender e aceitar sua realidade, não apenas para si mesmo, mas para aqueles que amava. Com um sorriso raivoso, ele se voltou e disse a todos: não vou deixar o passado controlar meu futuro. A decisão tomou forma. Ele não sabia o que viria a seguir, mas estava pronto para lutar. Não apenas pela verdade,
mas também por um novo começo. E assim, eles se afastaram. Mas Miguel sabia que essa história estava longe do fim. A jornada apenas começou. O eco da voz de sua mãe ainda reverberava em sua mente. E ele precisava descobrir a verdade por trás dela. A maldição, a herança. As perguntas ficavam flutuando. E a vida de Miguel nunca seria a mesma. O que estava por vir ainda era um mistério, mas ele estava pronto para encarar. Agora, se você chegou até aqui, não pode deixar de se inscrever imediatamente no canal. Este é o momento para mostrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que histórias emocionantes como essa cheguem a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final ideal. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não saia do canal ainda. Clique na próxima história emocionante que está esperando por você logo em seguida. A aventura continua.